Eu convido os irmãos para nós já abrirmos a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10. E hoje nós iremos meditar a partir do verso 19. Então nós estamos numa série de exposição de Hebreus 10. Nós vimos até o capítulo, até o verso 18, e hoje nós vamos ver o verso 19. Domingo passado, então, nós meditamos do verso 1 ao verso 18, só uma pequena lembrança, né? Nós meditamos sobre o sacrifício de Cristo, que é suficiente para nós, para sempre, né? Não é necessário nenhum outro sacrifício nosso ou de outra pessoa para pagar pelos nossos pecados, né? Sim, nós nos empenhamos na obra, nós sacrificamos a nossa vida para o Senhor, mas quando diz respeito aos nossos pecados, não existe mais nenhum sacrifício que precisa ser feito, porque Cristo já fez, né? Ele foi o perfeito sacrifício, e por ser o perfeito sacrifício não é necessário nenhum outro sacrifício, né? Foi nisso que nós meditamos então domingo passado, e hoje então nós vamos continuar, né, nesse contexto onde o autor de Hebreus está argumentando com os leitores de que não é preciso voltar às tradições judaicas, né, para a fé cristã, ou criar novas tradições, né, coisas que fogem daquilo que Cristo já nos proporciona, já nos pediu, já nos ordenou. Então não é uma mistura que nós precisamos fazer de judaísmo com cristianismo, não é uma mistura de cristianismo com outras religiões do nosso tempo. Nós só precisamos daquilo que Jesus ordenou na palavra de Deus. Isso para nós é suficiente, né? É necessário, é mais do que necessário. E hoje então nós vamos ver sobre essa presença de Deus, né? Porque nós lemos no verso 18, terminou assim o texto: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então tudo aquilo que a gente tenta fazer, sacrificar, né, se esforçar, fazer algum voto, fazer alguma coisa para o Senhor, para pagar os nossos pecados, não é válido, porque o Senhor já pagou por eles, né? Cristo Jesus é o sacrifício suficiente pelos nossos pecados, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre o acesso à presença de Deus, porque se Cristo já se sacrificou pelos nossos pecados, né, o nosso problema com Deus era o nosso pecado, era a nossa desobediência, era a nossa desconexão com Deus. Cristo então resolve esse problema, morrendo por nós, sendo o nosso sacrifício, e então nós temos acesso à presença de Deus. Nós não estamos mais separados da presença de Deus, não estamos mais distantes, pelo contrário, nós somos adotados por Deus, então nós temos livre acesso a essa presença, e é isso que nós vamos meditar nessa noite. E antes de começar, queria deixar uma pergunta para os irmãos. O João já fez, né, uma pergunta bem semelhante. Se Jesus estivesse diante de você e te fizesse uma pergunta, né? Tu me amas? Se ele estivesse questionando, né, o seu amor por ele, o que você responderia? Eu elevo ainda mais essa pergunta, intensifico mais um pouco, para que os irmãos pensem em realmente estar diante de Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é perfeito, poderoso, soberano, e nós, pelo contrário, pecadores, miseráveis, falhos. Como seria, né, a nossa reação diante desse Deus? Porque muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós vemos, por exemplo, Isaías diante de Deus, como ele reage diante dessa presença santa do Senhor, e como seria a sua reação diante de Deus, se Deus te chamasse nessa noite para uma conversa com Ele, né? Uma conversa a sós, algo bem intimista, como seu coração ficaria, né, diante do Senhor. Nós vamos responder essa pergunta ao longo da exposição, mas também ao final dela nós voltaremos, né, ao final da exposição nós voltaremos nessa pergunta. Então vamos ao texto, irmãos. Hebreus 10, verso 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemo-nos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Nós vamos ler até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa noite que nós estamos aqui reunidos, Pai, na tua presença. Reunidos, Deus, porque o Senhor perdoou o nosso pecado, Pai. Nós confessamos, Pai, oramos, colocamos diante do Senhor e nós temos, Pai, a plena convicção, fé e certeza, Pai, de que o Senhor nos perdoou, porque Cristo, Pai, foi o nosso sacrifício e Cristo é quem nos justifica, Deus. E por isso nós estamos alegres nessa noite, Pai, por isso nós podemos, Pai, nos achegar diante do Senhor, Pai, temos livre acesso, Pai, ao Teu trono de graça, à Tua santa palavra, Deus, e nesse momento nós pedimos, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Deus, nos guie, para que Ele fale, Pai, ao nosso coração, para que Ele fale com cada um aqui nessa noite, Deus, que nós possamos sair daqui, Pai, com mais fé, Pai, revigorados, Pai, com mais amor no Senhor, na Tua palavra, que essa palavra venha transformar nossas vidas. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então nós vamos começar a exposição, irmãos, verso por verso, e vamos voltar então lá no verso 19. Nós vamos separar essa exposição em 3 tópicos. Eu separei em 3 pontos para a gente organizar os assuntos. O primeiro assunto é ousadia para entrar na presença de Deus. Nós vamos ler do 19 ao 21. E vamos ver esse tema que o autor de Hebreus está apresentando para o povo de Deus, está apresentando para nós nessa noite. Nós precisamos de ousadia para entrar na presença de Deus, né? Entrar na presença de Deus com ousadia. E o verso 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Em uma outra tradução, na NVI, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Amém. E o que isso quer dizer, irmãos? Que nós temos ousadia, que nós temos confiança para entrar nesse santuário. Como nós sabemos, o livro de Hebreus fala muito sobre o povo judeu, sobre a tradição judaica, sobre a lei, sobre as cerimônias, sobre os sacrifícios judaicos. E esse lugar que é chamado de santuário, o lugar santíssimo, era o lugar onde o sacerdote entrava para fazer expiação pelos pecados. Era onde ele fazia o sacrifício pelo pecado do povo. O sacerdote, que era levantado por Deus, um só homem, então, fazia esse sacrifício dos pecados por todo o povo. Mas como nós vimos no domingo anterior, esse sacrifício não era eficaz, porque ele precisava ser repetido e repetido e repetido, ano após ano, porque o pecado não era de fato pago por aquele sacrifício, porque bois, cordeiros, ovelhas, pombos não pagavam pelo nosso pecado. Eles eram apenas uma cerimônia que simbolizava o que Cristo viria a fazer. Então, antigamente, o povo não tinha acesso a esse santuário. Se o povo entrasse nesse santuário, ele morria pela presença de Deus, pela santidade de Deus que estava naquele lugar, diante ali da arca, diante ali da presença de Deus. Então o povo não passava perto, e o sacerdote que tinha acesso a esse lugar, ele tinha que fazer diversos rituais, diversas cerimônias de purificação, para que ele pudesse entrar naquele lugar e não fosse consumido pela presença de Deus. Então nós estamos vendo aqui um lugar extremamente santo, onde a presença de Deus habita, onde a presença de Deus está. E o povo em pecado, a nossa natureza pecaminosa em contraste com essa santidade,
era completamente destruído. Então, o povo não entrava no santuário, não tinha acesso ao santuário. Mas agora, em Cristo Jesus, o perfeito sacrifício, justificados, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, nós então temos acesso e devemos ter ousadia para entrar nesse santuário. Convicção para entrar nesse santuário. Algo que para nós não é tão natural assim. É algo que para nós não é tão simples. Algo que muitas vezes nós corremos, né, dessa presença santa do Senhor. E isso muitas vezes, olhando para a nossa natureza pecadora, é esperado, mas não é o que a palavra de Deus nos instrui. Afinal de contas, nós lemos na palavra de Deus diversos relatos, principalmente no Antigo Testamento, como a presença de Deus é algo sério, é santo, é justo. Nós vemos homens com boas intenções diante de Deus, mas que por uma pequena falha, por não obedecer alguma coisa, eles eram consumidos. Ao tentar segurar a arca que estava caindo, ao encostar, você já morria, porque você não podia tocar na arca, na presença santa do Senhor. Nós vemos diversos e diversos relatos onde Deus pediu obediência e boas intenções não era suficiente. Ainda que tivessem boas e boas intenções para fazer tantas coisas para Deus, isso não era suficiente. Precisava muito mais do que isso. Muito mais sacrifícios, muito mais obediências, algo que para nós humanos é impossível. Então, como chegar diante dessa presença de Deus? Eu não sei se os irmãos já tiveram diante de alguém famoso, diante de alguma celebridade, diante de alguma autoridade com muito poder, com muita autoridade, mas a gente sempre fica temeroso, diante de pessoas assim. Diante do examinador da prova do Detran, um dos exemplos, onde a gente fica muito nervoso. A gente tem que se provar ali naquele momento, está sendo observado, é uma pessoa de autoridade, ou talvez algo até maior do que isso, um delegado, um promotor de justiça. Muitas vezes nós nos colocamos diante de pessoas, alguma celebridade que a gente goste muito, e a gente sente medo, a gente sente diversas emoções diante dessas pessoas, porque nós somos assim, nós entendemos a nossa pequenez muitas vezes, nós entendemos que não somos grandes como a outra pessoa, que não temos a autoridade que outra pessoa tem, o poder que outra pessoa tem, e por isso nós ficamos temerosos. Imagine então estar diante de Deus, o Deus Santo, Criador de todas as coisas, aquele que tudo criou. É essa a imagem que o povo, na antiga aliança, no Antigo Testamento, tinha de Deus. Um Deus que, se você chegasse perto do monte onde a presença dele estava, você era consumido por aquele poder, por aquela santidade. Não era simples estar diante de Deus, não era possível estar face a face com o Senhor, não era possível ver a glória de Deus, tamanha a majestade do nosso Deus e tamanho o nosso pecado. Então a presença de Deus consumia o povo. E agora, na nova aliança, nós somos chamados a ter esse encontro pessoal com o Senhor, a entrar nesse santuário e estar nesse santuário constantemente. Todo momento em que nós pecamos, o que nós somos chamados e convidados pelo nosso Deus é nos colocarmos diante desse trono de graça, nesse santuário, nesse lugar santo onde o nosso Deus está, para que nós possamos ser, mais uma vez, limpos, lavados do nosso pecado. Então a nossa fé é uma fé num Deus que nos convida. Muitas vezes nós achamos que nós estamos buscando a Deus, tendo acesso ao nosso Deus, tentando por nossos esforços, pela nossa religião, pela nossa dedicação, pelas nossas ofertas, alcançar a Deus. Mas na verdade, a nossa fé, o evangelho que nós cremos, é um convite do próprio Deus para que nós possamos acessar esse trono de graça, esse santuário, para que nós, sendo sacerdotes agora, entremos na presença de Deus. É um convite
que nós recebemos para estar diante desse Deus. Cristo Jesus nos dá esse direito. Cristo Jesus nos convida, Ele nos capacita para isso, através do sangue, através do corpo, através do sacrifício dele, que é suficiente. Então vejam como o autor vai tecendo esses argumentos. Primeiro ele apresenta que Cristo é suficiente, e se Cristo então é suficiente, nós não acessamos esse lugar pelas nossas condições, nós não acessamos esse lugar santíssimo pela nossa bondade, pelos nossos esforços, porque nós somos pessoas boas, pessoas importantes, pessoas imponentes, porque ofertamos o suficiente. Não, nós somos chamados por causa do sacrifício de Cristo, que é suficiente para nós. Então, se nós cremos no sacrifício de Cristo, cremos que Ele é suficiente, cremos que nele não havia mancha nenhuma, que Ele é perfeito, que Ele foi perfeito, um sacrifício perfeito a Deus, então nós temos que nos achegar com ousadia diante desse Deus Altíssimo. Augusto Nicodemos comenta essa passagem e diz assim: é isso que todas as religiões do mundo desejam, chegar a Deus, e elas inverteram toda a sorte de método e de artifícios, sacrifícios humanos, prática de boas obras, seguir determinados rituais. Tantas religiões há no mundo quanto há métodos de sistemas diferentes para tentar se achegar a Deus. O cristianismo é a única religião em que Deus vem ao mundo em seu Filho para morrer e levar o seu povo ao seu encontro. E é nisso que cremos. Quando dizemos que somos cristãos, estamos afirmando que cremos que o acesso a Deus está aberto, mediante Jesus, para todo aquele que crê. Amém. Então nós entramos na presença de Deus, temos acesso direto, temos esse direito concedido, temos essa convocação do nosso Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus. Nós não acessamos porque confiamos em nós não acessamos porque confiamos em outro sacerdote, porque confiamos no pastor, porque confiam em mim, porque confiam em outra pessoa, não. Nós acessamos porque nós confiamos em Cristo. Nós não dependemos de outras pessoas, de outros mediadores, somente Cristo, e Ele é suficiente. É por isso que todos nós temos livre acesso, é por isso que todos nós agora somos sacerdotes reais do reino de Deus. Todos nós temos acesso a esse trono de graça. Todos nós oramos, intercedemos, pedimos, clamamos, agradecemos, e o Senhor nos ouve. O Senhor quer relacionamento conosco, o Senhor nos convida para a presença dEle. Então nós acessamos esse lugar sem medo, sem temor, por causa do nosso pecado, porque Cristo é quem nos justifica. Então não há mais acusação contra nós. Quando nós olhamos para o Santíssimo, para o lugar Santíssimo que havia no antigo templo, e nós lemos lá em Levítico, esse lugar Santíssimo, essa presença de Deus ali, ela afastava as pessoas. Elas diziam: afastem-se, senão vocês vão morrer. Vocês não podem entrar aqui. Vocês não são dignos, vocês não são capazes. Era uma relação de distanciamento. Ainda que havesse um representante que era o sacerdote, o povo em si era afastado desse lugar santíssimo. Mas no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós recebemos esse convite: venham até esse lugar santíssimo, que vocês não vão morrer aqui, vocês vão receber vida. É um caminho de vida, o lugar santíssimo, a presença de Deus. Então nós temos que se achegar diante da presença de Deus todos os dias. Essa é a nossa fé, essa é a nossa disciplina espiritual. Estar diante do Senhor, estar diante desse trono, o trono do Cordeiro. E nós nos achegamos justificados pelo sangue. Se nós não nos achegarmos diante de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, no grande dia, todos irão se achegar. E se não for pelo sangue, se não for justificados pelo sangue, então todos aqueles que não forem pelo sangue serão consumidos. Todos estarão nesse lugar diante de Deus. Ou você tem acesso agora mediante ao sangue, ou no juízo final você será culpado pelos seus pecados. Porque o sangue de Cristo não vai te justificar. Nós precisamos de Cristo Jesus
e Ele é suficiente. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Cristo, então, nos oferece um novo caminho, não mais um antigo caminho. Não precisamos, então, nos ater a outros caminhos, antigos caminhos. Cristo é o novo caminho. Ele nos abriu isso por meio do véu, isto é, a sua carne. Carne de Cristo, então, aqui representa o véu que foi rasgado no templo, dando assim o livre acesso ao lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo era coberto pelo véu, um véu espesso, para separar o lugar santíssimo do resto do templo, e somente o sacerdote atravessava. Mas quando Cristo morreu na cruz, esse véu se rasgou de cima a baixo. O Senhor, a presença de Deus, então, saiu em direção ao povo, em convite para que o povo entrasse nesse lugar santíssimo. Então já não há mais véu para nos separar, já não há mais barreiras que nos separam se nós estamos em Cristo Jesus. Esse novo caminho, esse caminho de Cristo, não é um ritual, uma cerimônia, uma liturgia, mas é uma pessoa. O caminho é Jesus. O nosso caminho é através do sangue e da carne do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é a casa de Deus. Onde Moisés falhou, Abraão falhou, tantos outros falharam, Cristo venceu. Agora nós iremos para o segundo tópico, que é o verso 22, é a aproximação com o coração sincero e a fé plena. É assim que nós devemos nos achegar diante da presença de Deus. Diz assim o verso 22, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós nos aproximamos diante de Deus com o nosso coração sincero. É isso que nós precisamos. Um coração que não esconde mais as coisas de Deus. Um coração que não tem mais medo do Senhor, mas um coração que coloca diante de Deus sinceridade, que confessa os pecados, que confessa a sua miséria, as suas falhas, os seus desejos pecaminosos e que pede perdão. É por isso que nós precisamos de um coração sincero, longe de mentiras, longe de enganos, longe de esconder as coisas. Você já tentou se relacionar com alguém, um próximo, uma outra pessoa, mentindo, omitindo as coisas, escondendo as coisas? É impossível, nós não conseguimos ter um bom relacionamento assim. Quem dirá então diante do nosso Deus que é santo? Nós não podemos nos achegar com um coração de falsidade diante do nosso Deus. Ele sonda o nosso coração. E nós precisamos de um coração sincero. Um coração que é falho, pecador, mas que é sincero diante de Deus. Em plena certeza de fé. Nós precisamos de fé, nós precisamos crer que essas palavras que estamos lendo são verdades, que Cristo é suficiente, que nós podemos sim ter acesso a esse lugar mediante Cristo Jesus, tendo um coração purificado de má consciência, arrependido dos nossos pecados, com os nossos pecados confessados, abandonados diante de Deus, não ansiando o pecado, mas somente pecando em acidentes e incidentes, e o corpo lavado com água pura. Aqui, uma clara referência ao batismo. Nós precisamos professar nossa fé, nós precisamos passar por esse símbolo que é o batismo, lavar o nosso corpo com água pura, a água que vem do nosso Deus. Nós precisamos nascer de novo. Então, não se apegar às antigas tradições judaicas, às antigas leis cerimoniais, aos antigos rituais, mas aos novos, batismo, a ceia, participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, e nascer de novo, ter um corpo lavado com água pura. Terceiro tópico,
perseverança e comunhão na esperança. Verso 23 vai nos dizer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por que nós guardamos firme essa confissão? Porque nós nos achegamos com certeza e com fé diante de Deus. Porque quem fez a promessa não é homem. Quem fez a promessa não fui eu que falho, que a minha palavra pode cair, pode vacilar. Quem fez a promessa é Cristo Jesus, é o próprio Deus, que sempre cumpre as suas promessas, que sempre cumpriu, que está cumprindo e que cumprirá as suas promessas. Então, sem vacilar, nós guardamos firme essa confissão. Nós não andamos para trás, Nós não duvidamos do Senhor, nós não desconfiamos, nós não precisamos de outras coisas, nós não buscamos em outros lugares. Nós guardamos firmes, a nossa confissão, a nossa fé, porque a promessa é fiel, porque quem fez é fiel. Vacilar na fé ou ceder à tentação de voltar para trás às sombras do Antigo Testamento ou à sombra de novas coisas não é a nossa fé. Nós não vacilamos, nós guardamos firme a confissão que é a palavra de Deus. Verso 24. Cuidemos também para nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Muitas vezes nós ficamos desanimados, lutamos, são muitas provas, e por isso nós precisamos considerar, estimular uns aos outros. Talvez hoje eu esteja triste, alguém me anime, amanhã você pode estar triste, algum irmão vai te animar. É assim que o autor nos chama a viver essa fé. É assim que o autor nos chama a entrar nesse lugar santíssimo do Senhor, cuidando também uns dos outros, animando uns aos outros, porque a nossa fé pode vacilar. A Bíblia não vai nos apresentar uma religião solitária, onde lá da nossa casa nós seguimos o Senhor, lemos a Bíblia, isso é suficiente. Não, nós vemos aqui uma religião comunitária, uma família que nos é apresentada, uma família em que nós somos enxertados, adotados pelo Senhor, onde nós temos irmãos, onde nós convivemos, suprimos as necessidades uns dos outros, estimulamos a fé uns dos outros. Nós somos chamados para conviver em amor. Não dá para amar o próximo sozinho, solitário. Então nós precisamos conviver em amor, nós precisamos animar aqueles que caem, aqueles que desanimam, nós precisamos suportar os fracos na fé, auxiliar, discipular, nós precisamos corrigir as falhas que ocorrem no nosso meio, e tudo isso é feito em comunidade, em corpo, sustentando a nossa fé. Quando nós falamos de próximo, nossos irmãos, e quando nós falamos de amor, isso automaticamente nos conduz a boas obras. Se nós amamos o nosso próximo, nós faremos boas obras, nós ajudaremos uns aos outros, nós iremos agir em amor, nós iremos ter uma reação de ação por amar uns aos outros. Isso nos traz boas obras, nós iremos realizar boas obras, não forçadamente, mas naturalmente, porque o amor está nos nutrindo, está nos alimentando. E se a Bíblia nos apresenta então uma comunhão, uma família, nós temos que buscar essa comunhão, porque o pecado vai tentar tirar isso de nós, o diabo vai tentar tirar isso de nós, vai tentar nos enfraquecer, nos drenar, e por isso nós buscamos então essa comunhão santa, essa família. E diz assim o verso 25, já finalizando: não deixemo-nos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, se nós precisamos disso, então nós não podemos deixar de nos congregar, de nos reunir, de estarmos juntos, de buscarmos ativamente isso, de orarmos por isso, de nos esforçarmos para estarmos aqui.
de darmos prioridade para o reino, para a família do Senhor, muitas vezes em detrimento de outras coisas corretas, coisas que são certas, mas nós precisamos dar atenção à comunhão dos santos, né? Nós precisamos buscar, porque como diz o texto, é costume de alguns abandonar. É algo conhecido, é algo sabido por nós, pelo autor da carta de Hebreus. Nós sabemos das tentações que nós sofremos, das dificuldades que enfrentamos para conviver com os nossos irmãos, da dificuldade que é perdoar, da dificuldade que é receber ofensas, problemas, né? Então alguns deixam de congregar, mas não devemos fazer isso. Pelo contrário, façamos admoestações, cuidemos, né, uns dos outros, exortemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima e o dia está próximo. A igreja é um corpo, um rebanho, uma família. Não podemos viver isolados, não podemos ficar desigrejados. Pertencemos uns aos outros e devemos congregar-nos para servir uns aos outros, exortar uns aos outros e ser bênção uns para os outros. O culto público, esse que estamos, é uma necessidade da vida cristã, e a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais manifesta a graça de Deus. É aqui onde nós vemos a graça de Deus se manifestar. É na vida dos nossos irmãos, é no testemunho dos nossos irmãos, é em ajudar os nossos irmãos, é em ser ajudado pelos nossos irmãos, é em buscar o nosso Deus junto, é caminhar nos propósitos e nas promessas que o Senhor nos dá como comunidade, como povo de Deus, como família do Senhor. E é por isso, né, que o autor aqui enfatiza que nós devemos congregar, não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Para concluir então, irmãos, nós devemos cultivar uma vida de oração constante, confiando no acesso livre que temos a Deus. No momento em que pecarmos, no momento em que desanimarmos, no momento em que acharmos que agora acabou, é nesse momento que nós precisamos correr para Deus. Não como Adão e Eva que se esconderam da presença do Senhor, mas sim correr em direção ao santuário do Senhor, a presença de Deus. É a presença que nos lava, nos perdoa, nos restaura. Por isso nós devemos ter uma vida de oração constante, relacionamento com Deus. A nossa religião não é uma religião distante do nosso Deus. Nosso Deus quer relação, Ele quer estar perto, íntimo de cada um de nós. Manter uma postura de arrependimento e confissão, sem carregar culpas desnecessárias. A gente não precisa de planos mirabolantes, não precisa de grandes sacrifícios, a gente não precisa de sacrifício nenhum pelo nosso pecado, porque Cristo já nos perdoou. Por isso nós temos que ter uma postura de arrependimento e de confissão diante de Deus. E priorizar a vida em comunidade, entendendo que o corpo de Cristo nos fortalece na fé e nos prepara para a eternidade. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos. Amém? Vamos orar? Convido os irmãos a colocarem de pé, a gente já encerrar. Santo Eterno Deus, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos ensina, nos exorta, nos conforta também, Pai, de sabermos que estamos diante do Senhor, estaremos também diante do Senhor naquele grande dia, Pai, prostrados, Deus, ao Senhor, mas que teremos acesso ao Senhor, Pai, mediante ao sangue de Cristo Jesus, Pai, que nos lava, Pai, que nos perdoa, sendo, Pai, adotados, chamados, Pai, para ser seu filho, Senhor, sua família, sua igreja, e naquele grande dia, então, habitaremos, Pai, plenamente contigo. Nós te louvamos por isso, Pai, por esse sacrifício, Pai, que nós não merecemos, por essa graça, Pai, que nós não merecemos, mas que o Senhor, Pai, por amor de nós, Pai, nos oferece. Por esse sacrifício, Deus, que é suficiente, Pai, não precisamos, Pai, de mais nada, não precisamos de ano do jubileu, não precisamos, Pai, de indulgências, Pai, não precisamos de
mais nada, Pai, para pagar pelo sacrifício dos nossos pecados. Cristo é suficiente, Pai. E não só, Pai, pagou o sacrifício, Pai, pelos nossos pecados, mas também nos convida a uma vida de intimidade com o Senhor, Pai. Junto, Pai, com a Tua presença. Junto, Deus, ao lugar santíssimo, onde nós temos acesso à Tua presença, à Tua revelação, onde o Senhor conduz as nossas vidas, Pai, o nosso coração, onde o Senhor nos restaura, onde o Senhor, Pai, nos derrama graça, Pai, para continuarmos, para convivermos, Pai, uns com os outros, para continuarmos, Pai, Te louvando, Te glorificando e Te amando, Deus. Porque é para isso que nós fomos chamados, Pai, para Te adorar, Pai, em toda a nossa vida, não só através de músicas, Pai, mas uma adoração, Pai, completa, Pai, das nossas vidas e do nosso coração. Nos ajuda, Deus, a ter um coração sincero, nos ajuda a ter fé, Pai, convicção de nos achegarmos diante do Senhor, nos ajuda, Pai, a ter anseio por entender mais e mais, Pai, do Teu sacrifício na cruz, Pai, para entender mais e mais, Pai, qual deve ser a nossa postura, Senhor, diante de Ti. Nos ajuda, Pai.